Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E eu gostaria de estar meditando com vocês e para vocês Isaías capítulo 25, 1, que diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Teoricamente falando, irmãos, todos nós já temos uma abordagem meio que teológica e sabemos que quando estamos falando de Deus, estamos falando deste que é onipresente, onipotente, onisciente, que é amor, que é espírito, que é soberano, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas este é o aspecto teórico, então a gente vai compreender os atributos de Deus por tudo aquilo que de fato Ele tem manifestado na sua palavra. Então a gente só pode compreender de Deus aquilo que o próprio Deus revela, e o que Ele revela por sua palavra. Mas necessariamente quando você faz uma declaração desta, como o profeta fez: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, me vem uma pergunta: quem de fato pode fazer uma declaração deste tipo? E me vem à mente também que somente aquele que tem certeza da ação e da salvação e da comunhão de Deus. Deus é comunhão na pessoa dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas Deus é comunhão também na pessoa dos três com a igreja. Então é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo na vida da igreja. E quando a gente leva uma vida de profunda intimidade, de profundo relacionamento com este Deus, quando a gente ora a Deus não pela obrigação, mas pelo prazer de estar na presença de Deus, de contemplar a sua face, nesse contexto, contemplar a sua face mesmo, no simples fato de que a mente humana ela consegue trazer uma proximidade daquilo que seja Deus de fato e de verdade, quando no processo da adoração e do louvor, quando no processo deste tempo de consagração e de intimidade profunda com Ele. Então isto é contemplar a face de Deus mesmo, porque aquilo que mais se aproxima da realidade da percepção humana, daquilo que o homem pode suportar da face de Deus. Então ele contempla isto quando então adorando este Deus e vivendo em profundo relacionamento com Ele, não é? Então quem faz este tipo de declaração? Aquele que compreende a grandeza de Deus e que vive em plena intimidade, em plena comunhão com Ele. Eu diria que muitos de nós falamos de Deus, proclamamos Deus, testificamos das maravilhas de Deus, mas isto para dar uma resposta mais para o público do que para nós mesmos, porque quando vamos buscar em nós, então há sempre um déficit da presença de Deus em nossas vidas, e este déficit está sempre na compreensão de que o homem não tem buscado ou não tem de fato compreendido a grandeza deste Deus, não tem se posicionado na presença deste Deus da forma que deveria estar se posicionando, porque este Deus, ele não só traz em si estas características, mas para fazer uma declaração como esta, não é? De fato você tem que ter esta intimidade profunda com Deus, não é? E mais uma vez, quem faz uma declaração como esta? Quem compreende a grandeza de Deus. A Bíblia está falando deste Deus que tem os céus por trono e a terra por estrado dos pés. Então a gente lê e imagina isto, mas tente imaginar isto ou compreender isto de joelhos na presença deste Deus, adorando, celebrando o nome santo deste Deus. Tente compreender isto em plena e profunda comunhão com este Deus. Porque quem pode fazer uma declaração como esta que o profeta fez, irmãos,
senão aquele que vive no simples processo da adoração, que é um processo que começa à medida, no momento em que você faz profissão de fé e jamais tem interrupções e vai findar quando você estiver nos céus, ainda adorando aqui e celebrando por lá, ou adorando lá também, porque então o homem ele foi criado para o louvor da glória de Deus. Mas quem faz um tipo de declaração como esta ainda é quem se desprendeu das coisas materiais e naturais e se prendeu única e exclusivamente à sua pessoa, à pessoa de Deus. Vivemos um mundo estritamente materialista do ponto de vista de que a gente se ocupa muito com aquilo que os olhos alcançam e a gente se preocupa muito com aquilo que os olhos veem e a gente se preocupa muito com aquilo que a gente traz como sendo boas de uma realidade diária ou aquilo que a gente aborda na nossa vida de 24 horas diária, não é? E aí 30 dias por mês, 365 dias por ano e assim por diante. Mas quando a gente se desprende destas coisas naturais ou da cronologia de 24 horas, de 30 dias, 31 dias ou 28 dias, dependendo do mês, 365 dias, 6 horas, e se prende única e exclusivamente a Deus, a gente vai ter esta capacidade de poder olhar para este Deus e trazer mesmo e fazer esta declaração: Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque tu tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Mas o mais interessante ainda é que o profeta Isaías, ele começa aqui no capítulo 25, no versículo 1, fazendo esta declaração, e depois ele faz uma outra declaração acerca de Deus, que esta todas as vezes que eu leio esta referência, o coração se alegre, porque a Bíblia está falando acerca deste Deus, e é o profeta que está falando, e ele está falando aquele que por sua palavra, de fato, compreende que este Deus, ele traz à existência, ou ele traz na concha das mãos os mares, e que mede o universo a palmos e que recolhe em uma medida o pó da terra e pesa os montes e os outeiros em balança. Então eu tento imaginar, bom, eu sirvo um Deus. Bom, eu sirvo este Deus. É soberano, sim. É eterno, sim. É Pai da eternidade. É onisciente, onipresente, onipotente. Tudo sabe, tudo pode e está em todos os lugares. Sim. É espírito, sim. É amor, sim. Tem os seus atributos morais, espirituais e naturais. Sim, perfeito. Não quero me aprofundar muito neste contexto teológico da pessoa de Deus, mas tente imaginar este Deus apresentado pelo profeta Isaías, quem traz as águas nas conchas da mão. Ele faz concha com as duas mãos e traz todos os oceanos na concha das suas mãos. E depois, assim, o homem ele tem uma dificuldade muito grande de poder conhecer aquilo que ele não pode dominar. Uma das questões que o homem não pode dominar, por exemplo, do ponto de vista material, ainda são os mares, os oceanos. 7 mares, não é? Vamos trabalhar com os oceanos também. Mas a Bíblia diz que este Deus, ele traz na concha das suas mãos todas as águas. Ele não só faz isto, que já é algo extraordinário, ainda esta semana, 2 semanas atrás, submarino aí no Médio Oriente ou no Oriente mais profundo ali da China, ele desceu a uma profundidade superior à sua capacidade de pressão e o submarino rompeu e todos os tripulantes morreram. E parece-me que ele desceu coisa de 800 metros e ele não tinha autonomia para descer, ele não tinha estrutura para suportar a pressão da profundidade do mar naquela região. E a Bíblia diz que este Deus, ele fecha a concha das mãos e traz todas as águas. Ele traz todos os oceanos na concha das mãos. E
Universo é alguma coisa que a gente faz teorias, cria teorias. Teoria do universo, teoria de que a estrela que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, teoria dos milhares de anos-luz para chegarmos a um certo planeta, uma certa região, a uma outra galáxia, a Andrômeda e assim por diante, ou uma constelação, uma Ursa maior, a Ursa menor, não é? E a gente sai criando teorias, o homem pode chegar a Marte caso ele faça isto, aquilo e aquilo outro. E aí o próprio profeta Isaías diz que este Deus ele não só traz as águas na concha de suas mãos, como também ele mede o universo a palmos, ou seja, ele mede aqui 1 palmo, 2 palmos, acabou, é todo o universo. Deus mediu o universo todinho a palmos e recolhe em medidas o pó da terra. Ele sabe de fato mensurar, ou ele sabe a medida exata de todo o pó da terra, pesa todos os montes e todos os outeiros em balanças fiéis, em balança. Então a gente vai compreender este Deus é o Deus que nós servimos. É o Deus que é soberano, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que mede o universo a palmos, é o Deus que, pelo poder da sua palavra, fez existir todas as coisas. É o Deus que tem sempre uma proposta de poder abençoar aqueles a quem de fato ele fez do pó da terra na pessoa de Adão, mas regenerou em Cristo Jesus também, ou ele refez em Cristo Jesus, ou ele refez na pessoa de Jesus Cristo para a vida eterna. Então a gente para tentar compreender este Deus, e não tem muito o que compreender deste Deus, senão que o que nos resta tão somente é prostrarmos-nos perante este Deus, adorá-lo, bendizê-lo e trazer esta declaração como tendo de fato a certeza da ação deste Deus, a grandeza deste Deus, e que vive em plena intimidade com este Deus, e que compreende que para compreender a dimensão e amplitude deste Deus está simplesmente no processo da adoração, da comunhão, da intimidade com este Deus. É quem se desprendeu do material e se apegou ao espiritual, única e exclusivamente. Se apegou a Deus e se apegou como sendo, de fato, o último recurso das nossas vidas, pois então Ele é aquele que pode nos salvar, Ele é aquele que criou meios, Ele é aquele que já determinou o que há de ser antes mesmo de existir todas as possibilidades e antes mesmo de o homem existir, não é? Então este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que de fato nós temos que estarmos na sua presença, declarando a sua grandeza, compreendendo a sua soberania e estando nesse processo da adoração contínua, sabendo que Ele pode fazer muito. E Ele tem muito por fazer ainda em nossas vidas e nos nossos corações. Deixe este Deus dominar a sua vida e tenha uma vida de plena comunhão e intimidade com este Deus, porque muito Ele quer fazer por você. Por você só, nada você pode fazer. Por Deus, tudo Ele pode fazer em você e tudo Ele pode fazer de você, na vida, por você, em você, ou de sua vida para com a vida de outro, porque Ele é Deus e Ele propôs isto por sua palavra e Ele é fiel para cumprir todas estas suas promessas. Com isto, quero mais uma vez deixar aí para vocês esta palavra de reflexão e despeço-me de vocês com um beijo na alma, beijo no coração. Fiquem na paz. Até a próxima, queridos.